Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao programa Vida Leve Saúde, onde sua saúde está sempre em primeiro lugar. Eu sou o Dr. Felipe Fornari e vamos juntos nessa jornada, adquirir conhecimento e transformar a sua vida e a sua saúde. Hoje nós iremos falar muito sobre a saúde dos homens. Segundo a Sociedade Brasileira de Urologia, cerca de 12% da população mundial vai apresentar cálculos renais em algum momento da vida, sendo uma das causas mais comuns de atendimento em pronto-socorro. Já em relação ao câncer de próstata, ele é o segundo tipo de câncer mais frequente entre os homens no Brasil, ficando atrás apenas do câncer de pele não melanoma. Estima-se que 1 em cada 8 homens será diagnosticado com a doença ao longo de sua vida. Com os avanços tecnológicos, como a cirurgia robótica, os tratamentos têm se tornado mais precisos e menos invasivos. Para falar mais sobre esses temas tão importantes, eu recebo hoje no Vida Leve Saúde o urologista Dr. Maurício Zambaldi Tunes. Então, fique com a gente porque o Vida Leve Saúde está só começando e a informação de qualidade pode transformar a sua vida. Dr. Maurício Zambaldi Tunes, ele é formado pela Faculdade de Medicina de Marília em 2008, fez residência médica em Cirurgia Geral e Urologia, ele é membro titular da Sociedade Brasileira de Urologia, tem certificação em Cirurgia Robótica, MBA em Gestão Executiva em Saúde pela FGV. Seja bem-vindo, Dr. Maurício. Obrigado, muito Felipe, obrigado pela presença. Convite. Obrigado a você. Vamos começar? Vamos lá. Doutor, queixa comum. O que é litíase renal e por que ela é tão comum? Litíase é a pedra no rim, né? Popularmente conhecida como pedra no rim, cálculo renal, né? Ela é muito comum porque os fatores de risco que levam ao cálculo renal são muito presentes na nossa vida, né? Que é um baixo consumo de água, um excesso de sódio, de sal, um excesso de carne vermelha, além de fator genético e morar em área tropical que a gente mora. Então, são os principais fatores de risco para formar pedra no rim. Então, na nossa região, é muito prevalente a incidência aí de cálculo renal. E doutor, tem alguma idade mínima assim para ter, máxima? Como é que funciona? Geralmente acomete o adulto jovem, né? Mas também pode acometer crianças e até o idoso. Então não tem uma faixa etária específica, né? Depende muito de quanto tempo você está exposto a esses fatores de risco, né? E aí depende muito o fator genético é muito importante nisso. O fator genético é muito importante, mas o fator ambiental, o estilo de vida, também é muito significativo para a formação de cálculo. E doutor, com o passar dos anos, é mais fácil ou mais difícil de ter pedra no rim? Da pessoa que já teve? Não, que nunca teve. Por exemplo, idoso que nunca teve. Ah, não. Aí a tendência é que ele não tenha, né? Mas a pessoa que teve tem uma taxa maior de recorrência. Ela tem uma chance maior de ter ao longo dos próximos 10 anos do que quem nunca teve. Tá. E a alimentação é muito importante para a formação. Quais são os alimentos que a gente deve evitar? Alimento é muito importante para a formação de cálculo renal. O maior vilão para a formação de cálculo renal é o sódio, né? E eu falo para os pacientes que às vezes comentam: você come muito sódio? Não coloco sal na salada, minha comida é sem sal. Mas o sódio, ele não está só no sal da nossa comida, ele está em todos os lugares, né? Tudo que é embutido, tudo que é enlatado, tudo que é feito em conserva, tem muito sódio. Refrigerantes sem açúcar, eles têm 3 vezes mais sódio do que o com açúcar. Então, você tira o açúcar, mas você peca no sódio, né? E então a incidência de cálculo aumenta por esse estilo de vida. Além disso, carne vermelha, que é super comum, né? É cultural nosso comer carne vermelha, né? E a ingesta de pouco líquido, né? Então, a gente tem que se policiar para tomar bastante água assim no decorrer do dia, né? Se hidratar bem. E doutor, em estudos recentes de atletas, eu acompanho muitos atletas, eles estão tentando uma moda de aumentar o consumo de sal para melhorar a performance. Você acha que isso pode prejudicar o atleta futuramente? Quando a gente fala de atleta, é um mundo à parte, ainda mais se for atleta de alta performance, que deve ser desse grupo que você está se referindo. Aí, realmente, eles precisam de uma carga nutricional maior, eles precisam de uma reposição de eletrólito maior. E se isso for feito com supervisão,
né, e compensatoriamente estou ingerindo líquido, eu não vejo grande problema, né? Tá. O duro é você ingerir um excesso de sódio sem contrabalancear ingerindo líquido. Aí você não dilui a urina fica hiperconcentrada e aí precipita cálculo. Tá. E doutor, quais são os sintomas que os pacientes devem observar? Assim, quando tiver, começou a ter o cálculo, o que ele sente? A maioria das vezes o cálculo ele é assintomático, né? Ele está no rim e dentro do rim ele não gera sintoma nenhum, né? Ele vai produzir sintoma quando ele cair no ureter, quando ele começar a descer, ele estiver sendo eliminado, aí ele pode causar uma obstrução ao fluxo de urina e essa obstrução da cólica, né? É aí que o paciente tem a famosa cólica renal, que é uma dor muito forte, né? É uma dor muito limitante, dificilmente o paciente consegue ficar em casa, geralmente ele procura um serviço médico. É uma dor tipo cólica, geralmente de um lado, de forte intensidade, vem com náusea junto, com vômitos associados, né? É uma dor que irradia para frente, pode irradiar para a região genital, pode sair sangue na urina, né? Então é um quadro importante, assim, né? De dor. Esse paciente acaba indo no pronto-socorro, é medicado, e precisa fazer um exame de imagem para dar diagnóstico no que está acontecendo, né? E aí é nessa situação que o cálculo gera sintoma, quando ele está descendo. Na maioria das vezes, a pessoa não tem sintoma, vai fazer um exame de rotina e descobre uma pedrinha lá dentro do rim. Então é mito quando as pessoas falam, eu tenho pedra no rim, quando ela mexe eu sinto dor. Isso daí não existe. Não existe. A pedra dentro do rim, mesmo que ela se mexa, que ela vá de um cálice para outro ali dentro do rim, ela não dói. Ela vai causar dor quando ela começar a obstruir o fluxo de urina. E a dor não é pela pedra, é pela obstrução que ela causa. Ela distende o rim, aumenta a pressão dentro do rim e aí dá cólica. Ixi. E doutor, toda dor lombar pode estar relacionada com pedra no rim? Não, né? É muito comum a dor lombar, né? É uma queixa muito comum no consultório. E isso que você acabou de falar é muito importante, né? Não é qualquer dorzinha que é o rim. Eu descrevi esse quadro aqui de cólica renal porque é uma dor de fato bem significativa. Então, quando o paciente tem uma dor crônica há algum tempo, que se mexe e piora, uma dor que irradia para a perna, para o glúteo, geralmente isso não é rim, né? Pode ser uma dor lombar, pode ser problema de coluna, pode ser problema muscular, que também é bem comum, né? Tá. E doutor, quais são os exames mais utilizados para diagnosticar a litise renal? A gente precisa de um exame de imagem, né? A gente pode fazer um ultrassom, né? Que é mais rápido, mais prático, não tem radiação, né? Mas o melhor exame para diagnosticar cálculo é tomografia, né? A tomografia ela vai mapear melhor todo o rim, todo o ureter, que é o canal ali do rim até a bexiga, e achar cálculos inclusive pequenos ali de 2, 3, 4 milímetros que talvez não apareceriam no ultrassom. E falando desse tamanho, qual que é o tamanho considerado crítico assim para a gente indicar um tratamento intervencionista? A gente considera acima de 10 milímetros, né? A gente considera que um cálculo no rim, então a pessoa não está sentindo nada, teve um cálculo, achou um cálculo no rim, acima de 10 centímetros a gente tende a tratar. Tá. Porém, se essa pessoa estiver com uma cólica, ou seja, o cálculo estiver descendo, estiver no ureter, estiver obstruindo o fluxo de urina, aí não tem muito tamanho do cálculo. Sim. Pode ser um cálculo de 4 milímetros, como pode ser lá um cálculo de 1 centímetro, mas se estiver com um quadro bastante sintomático, com dor, com febre, aí ele precisa operar. E doutor, é mito ou verdade que existe aquele chá de quebra-pedra? É mito, né? O chá não quebra a pedra. Eu falo para os pacientes assim que o cálculo, a pedra, ela de fato é uma pedra. Quando o paciente elimina e você pega na mão, aquilo lá é de oxalato de cálcio, né? Imagina se você tem algum líquido que vai diluir aquilo ou dissolver aquilo, né? Não vai. Você vai limpar o piso da tua casa, você joga um ácido lá, né? Super corrosivo, né? Não tem nenhum remédio que vai diluir um cálculo, né? Então, o cálculo ou a gente elimina, né? Ou a gente tem que tirar. Sim. Ou não formar, né? Ou fazer um preventivo para não formar. E mesmo assim, aumentando o consumo de água, por exemplo, tomo 3, 4 litros, mesmo assim eu posso expelir essa água ou não? Muda, interfere alguma coisa? O consumo de água, a quantidade de água que uma pessoa tem que tomar, é bem legal essa pergunta, porque tem muito mito em relação a isso. 1 litro, 2, 3... Na verdade, depende muito do que você faz, né? Eu sei que você é um atleta, por exemplo. Você vai ter um consumo de água muito maior do que uma pessoa
pessoa que é menor, tem um peso menor, trabalha num escritório, no ar-condicionado, não tem um desempenho físico tão importante. Então, o melhor parâmetro para consumo de água é o aspecto da urina. Então, se a gente tiver com uma urina que é um amarelo clarinho, não é um amarelo forte, o consumo de água tá adequado. Se a urina estiver concentrada, aquele amarelo ouro forte, com cheiro forte, que é a urina da manhã, por exemplo, aí a gente tem que tomar mais água. E se também estiver urinando puro, claro, assim, pura água, aí tomou um pouco demais. Exagerou, né? Exagerou. Então, o melhor parâmetro é o aspecto da urina. Aproveitando nesse tópico, o uso indiscriminado de vitaminas. O excesso acaba sendo eliminado pela urina. Acaba, E tem algum prejuízo, assim, porque as pessoas chegam no consultório e falam, doutor, eu quero uma vitamina. Isso pode interferir, né? É impressionante isso que você tá comentando, né? Como isso aumentou, né? Um parênteses, né? Eu vejo que tem muito marketing nisso, né? Hoje em dia, né? É muita propaganda pro consumo de vitamina, né? E é exacerbado. Então, hoje a gente pega pacientes no consultório com excesso de vitamina B12, excesso de vitamina D, porque estão repondo esse tipo de vitamina sem necessidade. E excesso de vitamina D pode começar a causar calcificação de cálices renais, precipitar cálcio ali nos rins e prejudicar o funcionamento dos rins, além de prejudicar outros órgãos, né? Precipitação de vitamina ali no fígado, da esteatose hepática, uma série de outras intercorrências. Nós vamos abordar esse tema, mas falando da B12, o excesso dela pode interferir na próstata também? Não, na próstata especificamente não. Tá bom. E doutor, como é que funcionam os tratamentos menos invasivos como a litotripsia? Hoje em dia os tratamentos dos cálculos renais estão excelentes assim, em relação a menos invasivo, né? A maioria dos cálculos hoje são tratados de forma endoscópicas, né? São aparelhos flexíveis, né? Eles têm um calibre mais ou menos ali de um canudinho. Esses aparelhos a gente consegue entrar pela uretra, ali pelo pênis ou pela uretra da mulher, chega até o canalzinho, entra até o rim e na ponta desse aparelho tem um laser que destrói o cálculo. Esse tratamento é feito dentro do hospital, né? Pode ser com uma anestesia RAC ou pode ser com uma sedação. A maioria dos pacientes às vezes consegue ir embora até no mesmo período, no mesmo dia, e ter uma taxa de resolução bem alta, né? A litotripsia extracorpórea que você citou, que é uma máquina, né? Que o paciente deita e ela emite umas ondas para tentar fragmentar o cálculo, né? A litotripsia está bastante em desuso hoje em dia, né? Ela não tem o mesmo potencial de fragmentação que o laser, né? E depois que fragmenta o cálculo, ainda ele tem que ser expelido, né? Então ela não tem uma taxa assim de sucesso tão boa. Como as cirurgias antigamente eram bem invasivas, né? Tinha que abrir o abdômen, por vezes até tirar a ponta da costela para acessar o rim. A litotripsia tinha um papel importante. Hoje nem tanto. E a tecnologia evoluiu tanto que agora quase não se recomenda mais cirurgia aberta. Aberta? Olha, eu não lembro aqui em Araçatuba, eu tô faz 8 anos. Eu nunca fiz aqui. Então tá bem em desuso. Tem vários, eu citei aqui o tratamento endoscópico via a uretra e ureter, mas você pode fazer tratamento percutâneo. Você faz um furinho aqui nas costas, entra com uma câmera lá no rim para retirar cálculos maiores, né? Tem aparelhos ultrassônicos assim que ele aspira o cálculo também. Cálculos de grande volume você pode abordar por cirurgia robótica. Então você vai lá por dentro, abre o rim, tira a pedra e sutura o rim. Então tem muita tecnologia hoje, né? Dificilmente faz uma cirurgia. E falando disso, quando que a gente indica então a cirurgia? A cirurgia, assim, a primeira coisa você vai mapear o rim da pessoa, né? Se tem um cálculo, aonde, o tamanho, se esse cálculo é sintomático ou não, né? E acima de 1 centímetro, não estando com o rim obstruído, a pessoa pode programar de forma eletiva esse tratamento, né? Escolher ali junto com o médico uma data e fazer o procedimento endoscópico. Quando o paciente está com o rim obstruído, aí ele não consegue esperar. Geralmente esse paciente interna de urgência e acaba operando de urgência porque está com muita dor. E Maurício, tem alguma restrição assim, e algum prejuízo se o paciente não trata esse cálculo renal?
Se ele estiver dentro do rim e estiver sendo monitorado, geralmente ele não vai trazer repercussão. A não ser que sejam cálculos muito grandes, assim, que a gente chama de coraliforme, que são cálculos de 2, 3 centímetros, assim. Então esses cálculos, mesmo assintomáticos, eles trazem repercussão para a função renal. Agora a maioria dos cálculos dentro do rim, não. Eles vão trazer repercussão se eles estiverem no ureter, se eles estiverem obstruindo o rim e não forem tratados. Aí a pessoa pode até perder o rim. E Maurício, tem diferença entre homens e mulheres? Na incidência? Tem. A incidência em mulher é um pouco maior. Devido ao quê? Não tem nenhum fator que justifique, não. E Maurício, quais são os hábitos de prevenção para a gente evitar que tenha pedra? Evitar hábito alimentar, né? Que eu citei aqui, o excesso de sódio que está em todo lugar, o excesso de carne vermelha, aumentar o consumo de líquido, aumentar o consumo de água. Geralmente produtos, frutas cítricas, né? Citrato diminui a formação de cálculo. Então, sucos ali, laranja, limão, tal, tendem a prevenir a formação de cálculo e ingerir água líquida. Pessoal, nós vamos para um rápido intervalo. Daqui a pouquinho tem mais Vida Leve e Saúde com o Dr. Felipe Fornari e hoje uma entrevista com o Dr. Maurício. Daqui a pouco tem mais. Estamos de volta com o programa Vida Leve e Saúde, do Dr. Felipe Fornari. Hoje uma entrevista com o urologista Dr. Maurício Tunes. Doutor, qual a incidência de câncer de próstata no Brasil atualmente? Felipe, como você disse ali no começo do programa, a incidência de câncer de próstata no Brasil é o tumor mais comum no homem, né? Se a gente excluir o câncer de pele, é disparado o tumor mais comum, né? Uma estimativa aí de quase 72 mil novos casos por ano nesse triênio aí de 2023 a 2025. Então tem uma incidência altíssima, né? E a vantagem é que é um tumor que, quando diagnosticado cedo, tem uma altíssima chance de cura, né? Acho que essa é a maior vantagem. E Maurício, quais são os principais fatores de risco para essa doença? Câncer de próstata? Os principais fatores de risco é envelhecer. Então, conforme a gente vai envelhecendo, aumenta o risco de câncer de próstata. Se você tiver história na família de câncer de próstata, né, principalmente parentes de primeiro grau, você vai ter uma incidência maior de câncer de próstata, um risco maior de câncer de próstata. Pessoas negras, né, têm um risco maior de câncer de próstata. E especificamente da próstata são esses os principais fatores de risco, né? Existem fatores de riscos globais para doenças oncológicas, né? Como ganho de peso, obesidade, doenças inflamatórias de uma forma geral, né? Então, mas especificamente para a próstata são esses fatores. E Maurício, ainda faz no consultório o exame de toque? O exame de toque é um ponto delicado que você tocou. Porque, primeiro, que ele não é nada demais, né? Sim. Ele é um exame indolor, ele dura alguns segundos, assim, coisa de 5 segundos, um urologista consegue fazer um exame de toque, né? Mas hoje em dia o exame de toque está em desuso, né? A gente melhorou o rastreio do câncer de próstata, a gente hoje fala em individualizar o rastreio do câncer de próstata, então é legal o paciente procurar o urologista e discutir com o urologista lá quais os seus fatores de risco para câncer de próstata. Será que eu tenho que passar em consulta a cada 6 meses? Será que eu posso pular 1 ano e voltar só daqui 2 anos? E uma coisa que mudou muito em relação ao exame de toque é o surgimento da ressonância. Existe um protocolo específico para a próstata hoje que chama ressonância multiparamétrica da próstata e ela mapeia a próstata muito melhor do que um exame de toque, né? Porém, a gente não pode abandonar de vez o exame de toque porque não é todo mundo que vai conseguir ter acesso a uma ressonância, né? Então, quando a gente fala numa medicina assim, populacional, né, de uma forma geral, o exame de toque tem o seu valor ali para fazer o rastreio do câncer de próstata. Você falou da individualidade, mas tem uma idade mínima, idade certa para começar a investigar? Sim. A Sociedade Brasileira de Urologia recomenda o rastreio do câncer de próstata a partir dos 50 anos e se o homem tiver história familiar positiva de câncer de próstata,
ou for negro, ou tiver qualquer outro fator de risco, ele tem que começar aos 45. Doutor, o PSA, ele ainda é considerado um exame confiável? Ele é o melhor exame que a gente tem hoje para fazer esse rastreio do câncer de próstata, né? Ele é um exame de sangue e o PSA ele é uma proteína, né? Ele é um produto da próstata. A próstata produz PSA e a gente dosa no sangue. E quando ele está alto, a gente imagina que possa estar tendo algum problema na próstata. O PSA ele é específico da próstata, mas ele não é específico do câncer de próstata. Então, outros problemas da próstata podem elevar o PSA, como uma inflamação, uma infecção urinária, ou mesmo o crescimento benigno da próstata, que é super comum, e aí pode também elevar o PSA. E Maurício, quais são os principais sinais e sintomas do câncer de próstata? É importante essa pergunta, porque hoje em dia a gente descobre muito câncer de próstata sem nenhum sintoma. Então é sinal que quando esse paciente descobre e não tem sintoma, a gente tem muita chance de estar diante de um câncer de próstata inicial. Quando o paciente tem sintomas devido ao câncer de próstata, a maioria desses pacientes já estão num estádio avançado de doença. Então a gente não pode esperar o paciente ter sintomas urinários ali para se rastrear câncer de próstata. E tem algum estágio que ela costuma ser silenciosa, mas já agressiva? Ou não? É legal essa pergunta. O câncer de próstata, ele pode ter ele tem um estadiamento histológico também, né? O médico olha no microscópio e ele vai dar uma nota ali para esse câncer de próstata, né? Que chama Gleason. Então, se essa nota estiver alta, é sinal que a gente está diante de um tumor agressivo. Mas não necessariamente esse tumor pode estar avançado, né? Ele pode estar ali localizado na próstata e com alta chance de cura. Mas é um paciente que vai ter um cuidado a mais, às vezes vai ter um tratamento multimodal, vai ter que adicionar ali a cirurgia, às vezes uma radioterapia, um bloqueio hormonal para tratar esse tumor, porque ele pode ter um aspecto mais agressivo. Geralmente a ordem das coisas faz um PSA, se vier alterado faz o toque, se vier alterado faz biópsia, como é que funciona? O paciente faz um check-up, faz um PSA, né? Quando o paciente vai no meu consultório, eu peço também um ultrassom da próstata. O ultrassom, ele não vai avaliar risco de câncer de próstata, mas ele vai trazer informações sobre o tamanho da próstata, se o paciente está urinando bem, porque a próstata também pode crescer e dar dificuldade para urinar sem ter nada a ver com câncer. Sim. Né? Se o PSA estiver alterado, eu, Maurício, faço uma ressonância. Né? Tá. A ressonância vai mapear, vai achar ou não nódulos ou áreas suspeitas na próstata. Achando isso, esse paciente vai para a biópsia. Tá? Mas de uma forma geral, o protocolo geral é que o paciente seja submetido ao exame de toque e o PSA. Tá. Qualquer um dos dois alterados vai para a biópsia. Né? Então, não existe num protocolo, pensando numa saúde populacional, né, para todos, assim, a ressonância. Né? Ela não foi incorporada nisso ainda, mas na maioria dos consultórios hoje a gente já consegue fazer isso. Tá. E doutor, como que é o tratamento tradicional do câncer de próstata? O tratamento tradicional, quando a gente descobre, depende muito de como a gente descobre o câncer de próstata, né? Se a gente descobre uma doença cedo, a gente consegue tratar esse câncer de próstata com cirurgia ou radioterapia, que são tratamentos curativos, com o intuito de cura, né? Vamos falar melhor assim. Né? Então, não são paliativos. Então, você pode operar ou fazer radioterapia. Dentre as cirurgias, o que há de melhor hoje é a cirurgia robótica. Né? O robô, ele é um equipamento que a gente conecta no abdômen do paciente, né? E aí o cirurgião manipula o robô e opera a próstata. Né? E isso traz muito benefício para o paciente. É muito uma cirurgia bem menos agressiva do que as cirurgias tradicionais. E a gente consegue indicar a robótica desde do princípio. Desde o princípio. Inclusive, quanto mais inicial for a doença, a gente consegue fazer uma cirurgia, né? E o robô ajuda muito nisso, mais conservadora. A gente consegue preservar melhor as estruturas ao redor da próstata. Então, o robô trouxe uma visão anatômica da próstata que a gente nem conhecia, de tamanho detalhe que a gente consegue ver hoje na cirurgia. Então a gente consegue com o robô afastar estruturas ali ao redor da próstata que vão preservar melhor a potência sexual, a continência urinária do paciente.
além dos outros benefícios que a cirurgia robótica traz, né? Então, já é sabido, né? Já é normatizado, inclusive pelo Conselho Federal de Medicina, que a cirurgia robótica ela tem uma menor taxa de sangramento, um menor tempo de internação, um menor uso de medicações analgésicas, há um retorno precoce do paciente às atividades dele rotineira, né? Além dos benefícios ali especificamente da próstata. Então, pensando em gestão hospitalar, o que há é a robótica. Por quê? Às vezes pode investir um pouco de dinheiro agora, mas a longo prazo e com todos esses benefícios acaba compensando, né? Essa visão do gestor é muito legal, isso que você está falando. Porque se a gente pegar só o valor da cirurgia robótica, né, e tentar compensar ali o custo, a conta não vai fechar, ela é cara. Né? Só que se você levar em conta esses outros fatores todos, né, americano que faz muita pesquisa de custo de um novo procedimento e quem mais estudou o custo da cirurgia robótica são os Estados Unidos, eles é que têm o maior volume de cirurgia robótica no mundo, né? Eles avaliam muito isso. Então não é só o custo da cirurgia robótica aqui para o hospital. Esse paciente está voltando precocemente para o trabalho, está voltando precocemente para a atividade dele. Então, o paciente que habitualmente ficaria aqui 2, 3 dias internado, esse ficou 1, usou menos remédio. Então, tem uma série de ganhos indiretos ali em relação ao custo que a cirurgia traz. E Maurício, como que é o pós-cirúrgico, tanto da robótica quanto da cirurgia tradicional? A cirurgia tradicional da próstata o nome mesmo já diz, faz um corte no abdômen, né, abaixo ali do umbigo até o osso do pubis, mais ou menos, né? E o paciente tem esse pós-operatório, tem um pouco de dor ali no local, né? Tem os pontos ali no local, né? A cirurgia robótica, ela é feita furos no abdômen, né? Como se fosse uma cirurgia por vídeo, né? Só que quando você conecta ali naquele furo um braço robótico e não uma pinça por vídeo, por exemplo, o braço robótico ele fica estável no furo, né? Então você não comprime o tecido, você não machuca o tecido ali ao redor, né? Ele fica literalmente flutuando ali, né? Então ele não sente o peso da mão ali do cirurgião ou da pinça, né? Então isso traz um conforto pós-operatório para o paciente muito grande. E Maurício, a robótica, ela está difundida no Brasil todo ou ainda é algo restrito? Não, ela está bem mais difundida do que quando ela chegou no Brasil, né? Ela tinha um custo muito alto, hoje não, né? Não é que hoje não tem, ainda é um procedimento caro, mas bem mais do que era, né? E na nossa região já tem bastante robô, né? Bauru tem robô, Presidente Prudente, Rio Preto tem dois equipamentos robóticos, né? São Paulo já tem bastante, né? E o resto do Brasil também. Mas ainda é um procedimento limitado pelo custo. Né? É caro para o hospital implementar, é caro para o paciente ter acesso. Essa é uma normativa do SUS agora, recente, incorporando a prostatectomia, que é a cirurgia da próstata, robótica ao SUS. Então o SUS validando a cirurgia robótica para a próstata, especificamente, né? Mas ainda não se tem uma capacidade de atender toda a população com robô. Não tem tanto robô assim para a gente usar. Né? Maurício, gostaria de te agradecer. Muito obrigado, tá? Obrigado excelente você pelo entrevista. convite. Estou à disposição. E assim, chegamos ao fim de mais um Vida Leve Saúde. Hoje vimos como cuidar da saúde urinária é fundamental, desde a prevenção dos cálculos renais até a detecção precoce do câncer de próstata. A dica de saúde que fica é simples, mas essencial. Hidrate-se bem, mantenha hábitos de vida saudáveis e não deixe de realizar os exames preventivos urológicos de acordo com sua idade. Cuidar da saúde é sempre o melhor caminho para uma vida leve e com qualidade. A prevenção é o melhor remédio. Quero agradecer nosso convidado, Dr. Maurício, pela presença e por compartilhar tanto conhecimento conosco. E você aí de casa, o que achou do programa de hoje? Se ficou com alguma dúvida e quer sugerir algum tema para os próximos episódios, ser um parceiro patrocinador, mande sua mensagem pelas nossas redes sociais usando @FelipeFornari e @SBT Interior. E não se esqueçam, cuidar da saúde começam com escolhas inteligentes todos os dias. Então que tal colocar em prática pelo menos uma dica que aprendemos hoje? Nos vemos nos próximos programas, sempre com mais informações e dicas para você viver melhor. Um forte abraço, fiquem com Deus e até lá!